Então, gente, boa tarde. A gente vai iniciar a nossa primeira aula do quarto bimestre de 2020 e o assunto da nossa aula vai ser a introdução à probabilidade. O que seria a probabilidade? É a quantificação das possibilidades de ocorrer um determinado acontecimento, um determinado evento. Ok? Então, para a gente entender o conceito de probabilidade, é interessante que a gente entenda o conceito de experimento aleatório. Ou seja, o que é um experimento aleatório? É aquele experimento que você não consegue precisar qual vai ser o resultado. Por mais que você saiba que vai dar certos resultados específicos, mas você não consegue determinar que resultado vai ser esse. Ok? Então, como diz aqui no texto, para decidir qual time iniciará o jogo com a posse de bola, o árbitro de futebol costuma lançar uma moeda ao alto e observar, ao vê-la cair no chão, a face voltada para cima, cara ou coroa. Esse procedimento possui as seguintes características. Apesar de todos os resultados possíveis serem conhecidos, ou seja, eu sei que vai dar cara ou que vai dar coroa, não se pode prever com certeza qual desses resultados ocorrerá. Ou seja, se eu jogar a moeda para cima, eu não posso dizer com certeza vai sair cara, vai sair coroa, ok? Então, ao repetir esse procedimento, pode-se obter um resultado igual ou diferente do anterior. Então, nessa maneira, não se pode controlar os fatores que conduzem a um resultado favorável a um ou ao outro time. Assim, dizemos que os resultados dependem do acaso. Então, isso é um exemplo de experimento aleatório. Tá? Então, pelo fato de não sabermos o resultado exato de um fenômeno aleatório, é que buscamos os resultados prováveis, e é disso que a probabilidade trabalha. As chances de probabilidade de determinado resultado ocorrer. A teoria das probabilidades é um ramo da pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Ou seja, como é que você vai proceder com a probabilidade? A probabilidade, ela serve para me dar uma estimativa daquilo que poderá acontecer, ok? Então, ela dá um cálculo, uma base, uma noção daquele experimento, qual é a chance daquele resultado ser obtido. Essa chance eu posso calcular em fração. Essa chance eu posso calcular em decimal. Ou essa chance eu posso calcular em porcentagem. Ok? Então, e como é que a gente calcula a probabilidade? Calcula-se a probabilidade colocando em cima, na parte de cima, fazendo uma razão, ou seja, uma divisão do número de possibilidades que eu quero, ou seja, do número de possibilidades favoráveis, dividido pelo total de possibilidades, ok? Então, no caso, para resumir, a probabilidade você calcula com a quantidade que você quer sobre o total, ok? Então, em um experimento ou fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Tá? Então, quando aparecer esse termozinho na sua questão, o espaço amostral significa que eu estou reunindo ali todas as possibilidades. E qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de evento. Ou seja, se eu tenho um lançamento de um dado tem quantos números? 6. Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Isso é o conjunto de todos os resultados possíveis ou o espaço amostral. O subconjunto, por exemplo, uma parte desse conjunto pode ser representado por ocorrer número ímpar no lançamento de um dado. Então, que números são os números ímpares? O número 1, o número 3 e o número 5. Isso aqui é chamado subconjunto, ou seja, uma parte do conjunto. Certo? Então, como aqui o espaço amostral é do 1 até o 6, o evento é ocorrer número ímpar. Então, esse evento tem 3 elementos aqui: 1, 3 e 5. Ok?
Agora vamos aos exemplos de como é que a gente pode fazer a probabilidade. Observe o disco de uma roleta que está dividida em 8 partes iguais e responda. A cor que aparece mais aqui é o amarelo, tá? Então, a cor que tem mais é o amarelo. E qual é a que tem menos probabilidade de sair? A que tem menos quantidade. No caso, aqui é o vermelho, ou rosa, no caso. Que parece rosa, laranja. Vou colocar aqui laranja. Quais são as cores que têm a mesma probabilidade de sair? As que aparecem com a mesma quantidade. No caso aqui, o verde, que aparece 2 vezes, e o azul, que aparece 2 vezes. Então, no caso aqui, vai ser o verde e o azul. Ok? E dê um exemplo de um acontecimento possível, ou seja, eu posso sortear que cores aqui. Quais cores são possíveis? Amarelo, laranja, verde e azul, ok? Então, qualquer um desses eu posso sortear e vai ser possível, ok? Então, vou colocar só as iniciais aqui: amarelo, laranja, verde e azul. Esses são os possíveis. E quais são os impossíveis? Por exemplo, aqui nessa roleta tem preto? Não tem. Então, esse, no caso, seria um acontecimento impossível. Por quê? Porque na roleta não tem preto. Ok? Esses acontecimentos que são chamados de acontecimento impossível, a gente pode representar ele como um conjunto vazio, pode dizer que dá 0% de probabilidade, ou seja, ele aparece em quantidade zero, tá? Ele não aparece nas nossas possibilidades, tá bom? Vamos lá para um outro exemplo. No lançamento simultâneo de 2 dados, ou seja, eu tenho de 1 a 6 em um dado e de 1 a 6 no outro dado, ok? As cores dos dados, não sei se vai importar, porque depende do que a questão me pergunta. Pronto, no caso aqui, o evento A, determine o espaço amostral e os eventos. O evento A, saiu o mesmo número em ambos os dados. Perguntou alguma coisa em relação à cor? Não, então, aqui eu vou levar em conta os números, tá? Então, no caso aqui, saiu o mesmo número em ambos os dados. O evento B, sai soma 7. O evento C, sai soma maior que 10. O evento D, sai soma menor que 5. O evento E, sai soma maior que 12. E o evento F, sai soma maior que 1 e menor que 13. Pronto. O nariz está meio ruim. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou fazer para eu poder saber o meu espaço amostral? Aqui eu tenho que fazer um diagrama, ou o que a gente costuma chamar de tabela de dupla entrada, porque ela vai ter e na horizontal, tá? Então, aqui vem um desse dado e um desse dado. O par fica 1 e 1, certo? Não é 1,1. É 1 e 1, porque é um de um dado e um do outro dado. Aí, no caso, se nesse dado aqui saiu 1 e nesse outro saiu 2, fica 2 e 1. Aí, assim sucessivamente, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1, 6 e 1. Aí, de 1 a 6, agora eu vou fazer com 2. 1 e 2, 2 e 2, 3 e 2, 4 e 2, 5 e 2, 6 e 2, certo? Não é difícil. Pode ser chatinho de fazer, mas difícil não é não, tá? Você vai pegar o valor de cada dado e combinar os dois, certo? No caso, como são 6 valores de um dado, 6 valores do outro, o meu espaço amostral vai ter 36 elementos ao todo. Ok? Nosso espaço amostral vai ter 36 elementos, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui para fazer os eventos? Vou voltar aqui para eu ver os eventos quais são, tá? Vou apagar aqui para não ficar feio. A gente vai pegar e circular um bocado de coisinha daqui a pouco. Vamos lá para o primeiro evento.
O evento A saiu o mesmo número em ambos os dados. Então, vamos aqui para a nossa tabela. Aqui eu vou ter o mesmo número em ambos os dados. Então, aqui, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Esse aqui é o evento A, tá? Então, o evento A, ele vai ter 6 elementos. E se fosse para eu fazer a probabilidade iria ficar 6 sobre o total de 36. A probabilidade geralmente é simplificada. É muito difícil uma questão que a probabilidade não esteja simplificada. Então, aqui, como é simplificar, é dividir em 6 vai ser 6. Ok? Repetindo aqui, no caso aqui, a gente vai ter no evento A, nós vamos ter 6 elementos, tá? O total é 36. Se for fazer a probabilidade do A, vai ser 6 num total de 36, que eu estou aqui simplificando por 6. Por quê? Porque geralmente a probabilidade ela é simplificada, tá? Então, no caso aqui, 6 dividido para 6 vai ser 1, 36 dividido para 6 vai ser 6, ok? Vamos ver agora qual é a probabilidade do B. Probabilidade do B, sair, soma 7. Pronto. Probabilidade do B aqui, vou ver se eu consigo marcar de outra cor. Consigo não. Pronto, consigo. Pronto, vamos lá. Sair, soma 7. Vamos lá para a nossa tabela. Onde é que eu encontro soma 7 aqui? Eu vou somar 1 mais 6, que vai dar 7. 2 mais 5. 3 mais 4. 4 mais 3. 5 mais 2. E 6 mais 1. Pronto. Esse é o meu evento B, tá? Que no caso, o evento B também vai ter 6 elementos. Logo, a probabilidade do B vai ser a mesma coisa da do A. A probabilidade do B vai ser igual a 6, num total de 36, que simplificando eu vou ter igual a 1 sexto, 1 sobre 6. Ok? Vamos ver aqui qual é a probabilidade do C. Sair soma maior do que 10. Bora lá para a nossa tabela ver aqui como é que ficaria. Sair soma maior do que 10. Vou botar aqui de verde. Soma maior do que 10 aqui, no caso, a gente vai ter 5 mais 6, 6 mais 5 e 6 mais 6, né? Vou botar aqui até circulador por baixo aqui do vermelho. Então, quantas possibilidades a gente vai ter? No caso, o evento C tem 6 elementos. Opa, tem 6 não, tem 3, perdão. Tem 3 elementos. E a probabilidade do C vai ser igual a 3, num total de 36, que eu vou simplificar por 3 e vou obter um resultado de 1 para 12, tá? Essa vai ser a probabilidade. Ok? Vamos ver aqui a probabilidade do D. D sai soma menor do que 5. Pronto, então vamos lá, fazer aqui na nossa tabela. Vou ver aqui de que cor é que eu destaco. Vou destacar de roxo.
Pronto, sai soma menor do que 5. Então, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, aí 4 mais 1 dá 5. Eu posso colocar? Não, porque é menor, não é igual, é menor, menor do que 5. Então, aqui eu vou selecionar só quem tem soma menor do que 5. Então, 1 mais 2, que dá 3, 2 mais 2, que dá 4, e 1 mais 3, que dá 4. Pronto, só vou ter essas 6 possibilidades. Então, aqui, na minha probabilidade da D, eu vou ter 6 elementos. Opa, o meu evento, no caso aqui, meu evento D. Lembrando que aqui eu estou quantificando os eventos, tá? Pode ser que tenha questão que peça para você identificar o evento. Aí você vai pegar e escrever qual é o evento que está sendo pedido, tá? Se fosse, no caso, para eu escrever aqui, aí eu teria que colocar 1,1, 2,1, 3,1, teria que colocar os elementos todos, tá? Aqui eu estou quantificando. Ei, Marina. Pronto. O conjunto D tem... Oi, tá me escutando? Tipo, então, nesse negócio aí, tipo, o exemplo do PC é tipo um MMC, é? Ou, pra simplificar, tipo, Para sim, simplificar, você divide em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Uhum. Ok? Então, no caso aqui, se eu estou simplificando aqui por 6, significa que eu estou dividindo em cima por 6 e embaixo por 6 também. Então, Ok? tudo é um Isso é o que MM. significa simplificar. Tá bom? Aham. Até aí tudo bem, né? É, tá de boa. Tá de boa? Pronto. Então vamos ver aqui o que é que pede no E. Sai soma maior que 12. Pronto. Aqui, se eu for somar 6 mais 6, que são os maiores elementos aqui, dá 12. Não tem nada que dê maior do que 12 se eu somar dois dados, não. Então, esse evento é chamado de evento impossível, tá? Então, como é que eu faria esse... O evento ele não tem nenhuma possibilidade, ou seja, ele vai ter 0 elementos. É igual o exemplo das cores, né? Um evento impossível. É um evento Tipo, impossível, ele não vai ter possibilidades, porque não ali vai dos ter cor lados, também. Um o exemplo máximo da que eu botei em um é 6, né? Aham, Certo? E o certo. máximo que eu botei no outro vai ser 6 também. Então, se eu juntar, o máximo que dá é 12. Então, não dá maior que 12. Beleza? Beleza. Então, no caso aqui, se eu for fazer a probabilidade do então vai ficar 0 sobre o total de 36. Aí que vai ser 0. Não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. Ok? E o último, Impossível. que no caso aqui vai ser o meu aliás, meu F, sai soma maior que 1 e menor que 13. Pronto, no caso aqui, todos, né? Porque aqui, se eu somar 1 mais 1, vai dar maior que 1, vai dar 2, né? Daí para frente, beleza. E a maior soma que eu posso obter é 12, né? Que eu só vou somar dois dados de 6, o maior valor, né? Dois dados de 6, o maior valor que vai poder dar é 12. Então, no caso, esse evento F aqui, sai soma maior que 1 e menor que 13, ele é chamado de evento certo. Se encaixam nesse evento, entendeu? Então, no caso aqui, esse evento do F é um evento que vai ter os 36 elementos, ele vai ter todos os elementos. E a probabilidade aqui, probabilidade de F, vai ficar igual a 36 sobre 36, que vai ficar igual a 1. Ou seja, um evento inteiro, tudo, certo? Se você for fazer porcentagem aqui, que eu vou mostrar mais na frente como é que faz, você vai ver que vai dar 100% das possibilidades. Então,
Esse evento é chamado de evento impossível, porque não tem nenhuma possibilidade para ele acontecer. E o evento F é chamado de evento certo. Por quê? Porque todas as possibilidades se encaixam nele. Beleza? Então, próximo. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras? Essa expressão aqui, pelo menos, é uma expressão interessante, tá? Porque se for pelo menos 2, significa 2 ou mais que 2. Uma outra expressão interessante, que não tem nesse exemplo, mas eu vou colocar aqui, é a expressão no máximo. No máximo, se fosse no máximo 2, 2 ou menos de 2. Ok? No caso aqui, pelo menos 2 caras, você vai selecionar a possibilidade que tenha 2 ou mais que 2 caras. Não são 3 moedas. Aí você vai selecionar 2 que tenham dado cara, certo? E no caso da B, exatamente 2. O pelo menos você vai pegar 2 ou mais que 2. Se são 3, aqui tem 2 e aqui tem 3, né? A possibilidade que tem 2 e aqui tem 3. E se for o exatamente, é só que tem 2 e pronto, tá? Então, quando for para a gente resolver a questão aqui de cara ou coroa, é interessante que a gente faça um diagrama de árvore, tá? Como é que funciona esse diagrama de árvore aqui? Da mesma forma que a tabela de dupla entrada, o diagrama de árvore, ele vai quantificar as possibilidades. Ou seja, a primeira moeda pode ser cara e pode ser coroa. Aqui, nesse exemplo, o C sem nada é o cara e o C com tracinho em cima é o coroa. Pronto. Então, na primeira moeda, a gente pode ter uma cara e uma coroa, é a moeda normal, né? Se a primeira sair cara, a segunda pode ser cara e pode ser coroa, certo? Se a primeira for coroa, da mesma forma, a segunda pode ser cara ou pode ser coroa. E o que é que eu posso perceber a partir daqui? Que cada possibilidade dessas vai abrir 2 possibilidades. Então, a cada possibilidade que eu coloco, eu abro 2 chances. Se tivesse uma quarta moeda, aí essa possibilidadezinha aqui, certo? Essa possibilidadezinha aqui ia gerar mais 2. Essa outra ia gerar mais 2. Essa outra ia gerar mais 2. E assim sucessivamente. Ok? Então, cada possibilidade gera 2. Certo? É tal que a gente representa esse tipo de diagrama como uma potência de 2. O primeiro caso, 2 elevado a 1, que dá 2. O segundo caso, 2 elevado a 2, que dá 4. O terceiro caso, 2 elevado a 3, que dá 8, e assim sucessivamente. Por quê? Porque cada uma dessas chances abre 2, beleza? Aí, como é que eu vou quantificar essas chances? Vai ficar assim. Vou apagar aqui, tá? Como é que eu vou quantificar essas chances? Aqui, eu tenho cara, cara e cara. Então, aqui a primeira eu vou ter 3 caras. Aí depois, cara, coroa e cara. Certo? Aí, assim, eu vou pelas ligações da minha árvore aqui e obtenho todos os resultados. A primeira, cara, cara, cara. A segunda, cara, cara, coroa. A terceira, cara, coroa, cara. E assim sucessivamente, tá? É como eu falei, não é difícil, mas é um negócio meio chatinho de fazer, tá certo? Então, no caso aqui, como é que eu vou resolver aqui essa questão? A primeira pede, pelo menos 2 caras. Pronto. Então, no caso aqui do nosso diagrama, eu vou selecionar onde tem duas caras.
Eita, perdão. Eu vou selecionar aqui onde tem as duas caras, ok? No caso, vai ser a segunda aqui, a terceira e a quarta. Segunda, terceira e a quinta. E também vou selecionar a que tem 3, porque eu peço pelo menos 2 ou mais que 2. Ok? Então, aqui eu circulei quantas? 4 possibilidades, no total de 8 ao todo. Então, simplificando aqui, por 4, eu vou ter 1 sobre 2. Pronto. Essa é a forma mais comum da gente representar probabilidade. Mas você representa só assim? Não. Você pode representar também em decimal. Se você dividir 1 para 2, você vai obter 0,5. Essa representação é em decimal. E para fazer em porcentagem, você pode fazer assim. 1 sobre 2 vezes o 100. Aí você multiplica e divide. 1 vezes 100 vai ser 100, dividido para 2 vai ser 50. Pronto, é assim que faz a porcentagem. Aí fica 50%, ok? Apresentação em todos os casos, em fração. Eu coloquei também aqui em decimal. Esse aqui é o decimal. E em porcentagem, tá? É obrigado toda a vida fazer os 3? Não, você vai fazer o que a questão te pede. Em porcentagem. Tá? Você vai fazer o que a questão está te pedindo. Se ela te pedir em porcentagem, você pega e faz a multiplicação da fração por 100. Você monta uma fração, né? Quantidade sobre total, faz vezes 100. Se ele pedir o decimal, você pega e divide o de cima pelo de baixo, tá bom? Bom, agora vamos lá no exatamente. Exatamente. Duas caras. Pronto. Vamos ver aqui na nossa árvore quais foram os que deram só duas caras. No caso aqui, onde tem 2 Cs. Vou tirar esse aqui, o de 3, porque não entra mais no nosso exemplo. Tem que ser exatamente duas. Vou colocar aqui a canetinha vermelha. Pronto, exatamente duas caras. Eu vou ter aqui na segunda, onde tem 2 Cs. Na terceira e na quinta. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter 3 possibilidades para um total de 8. Aqui dá para simplificar? Não dá para simplificar, tá certo? Se for para eu fazer o decimal, eu vou ter que dividir 3 para 8. Aí, no caso, 3 para 8 dá? Não dá. Aí dá 0, aqui 0. 30 para 8 vai ser 3. 3 vezes 8, 24 para 30. Faltou 6. Aí vem 60 para 8. Vai ser 6 vezes 8, 48, 7. 7 vezes 8, 56. Para 60 faltou 4. Aí 40 dividido para 8. Sim, pronto. Aqui em decimal vai dar 0,375. Aí pronto, eu fiz o decimal. Eu preciso pegar essa fração aqui, multiplicar por 100 para fazer a porcentagem? Não, eu posso pegar esse decimal e já multiplicar por 100, eu já dou o porcento, tá? Então, é outra forma de fazer o porcento também, viu? Se você já tiver o decimal, basta que você multiplique por 100. Então, 0,375 vezes 100 vai dar 37,5%. Ok? Então, é assim que você calcula a probabilidade em porcentagem, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje é isso, tá certo? Obrigada e bons estudos, tá, pessoal?